Olá, internautas, sejam bem-vindos ao programa Medicina Moderna aqui na Cine TV Net e a sua televisão na internet. Sou Antônio Macedo Júnior, sou médico, urologista, professor na Escola Paulista de Medicina e toda semana nós temos aqui essa conversa falando sobre saúde de uma forma bem abrangente. Às vezes tratamos de algumas doenças que vocês, internautas, têm curiosidade, têm necessidade de informação. Tratamos de alguns assuntos, alguns problemas de saúde, como a medicina procura se colocar. E hoje temos uma pauta também relacionada com nossa temática, com a área da saúde, mas é uma conversa saber como que uma instituição que foi gerada a partir de uma necessidade de dar um suporte a pacientes especiais se desenvolveu a ponto de realmente mobilizar o Brasil a cada ano em campanhas realmente nacionais e trazendo benefícios que são, na verdade, é a ACD, a Associação de Apoio à Criança Deficiente. Está completando agora 57 anos de existência. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita satisfação o Cristiano Cordoni, ele que é da parte de marketing, é o gerente de marketing da ACD. Seja bem-vindo, Cristiano, ao nosso programa aqui na Cine TV Net, a sua televisão na internet. Eu queria que você começasse essa conversa aqui falando um pouquinho sobre a história, como que realmente a ACD, essa instituição hoje que tem uma reputação tão prestigiosa, como foram os primeiros momentos, quem realmente a fundou, com que intuito? Bom, a ACD nasceu da ideia de um médico ortopedista chamado Dr. Renato da Costa Bonfim, em 1950. A partir da identificação da necessidade de portadores de paralisia infantil, poliomielite, ele acabou fundando uma instituição voltada para tratar desses pacientes, que na época, 1950, realmente era uma grande epidemia o número de pessoas que sofriam com a poliomielite. E a partir daí a ACD passou a se desenvolver, ganhando experiência no tratamento com pessoas com dificuldades motoras, com deficiências físicas, começou a atender também outros tipos de deficiência física e hoje existe um ranking de 8 grandes patologias que são atendidas pela instituição. Quer dizer, então no início ela se concentrava na paralisia infantil e ao longo do tempo ela foi então, ampliando o seu leque. Perfeito. E todas essas doenças que ela atende, elas têm algum problema ortopédico envolvido? A grande maioria delas estão ligadas a problemas ortopédicos ou dificuldades neurológicas que promovem a deficiência motora. Então é um hospital, vamos dizer assim, que visa muito a reabilitação motora e também na parte de fisioterapia, é isso mesmo? Sem dúvida. Até a gente procura usar uma nomenclatura um pouco diferente do que só o hospital. A ACD, na realidade, trabalha 4 frentes diferentes. A ACD tem um centro de reabilitação, que é o negócio principal dela, que é o tratamento de reabilitação dos pacientes. Ela tem um hospital voltado para cirurgias ortopédicas, mas que faz também outros tipos de cirurgia, como cirurgias oculares, cirurgias bucais. Tem uma fábrica de aparelhos ortopédicos e também tem escola. Então, esse conjunto, esses 4 itens, promovem uma que a gente chama de reabilitação integrada. Certo. Essa escola, ela se destina aos pacientes? Aos pacientes, exatamente. É uma escola especial, cujos professores e os assistentes, que são voluntários, são preparados para ajudar portadores de deficiência a absorver o conteúdo escolar da grade curricular normal, de jardim 1 até 4ª série, para que esses portadores de deficiência possam, posteriormente, ser absorvidos pela rede regular de ensino e terem uma vida social comum. Certo. E essa cultura, quer dizer, da forma como se desenvolveu essa instituição, quer dizer, com o apoio de empresas, muita realmente colaboração de voluntários, quer dizer, isso já era uma cultura que já se encontrava naquela época, na época da fundação, ou foi uma coisa que ao longo desses anos foi realmente descobrindo essa vocação e descobrindo a forma de atingir esse público de doadores, de grandes empresas? Na verdade, não. Na época, quando a ACD surgiu, ela se utilizava muito de recursos que originavam de recursos públicos e também de doações de pessoas físicas que se sensibilizavam com a situação dos portadores de deficiência. É óbvio que com o passar do tempo, com o crescimento, o ganho de prestígio, empresas começaram a enxergar aquilo como algo que realmente valia a pena, não só em termos de marketing, mas em termos sociais, efetivamente. E passaram a apostar e a investir
na instituição. Hoje a ACD conta com um número grande de empresas que apoiam, que patrocinam os seus projetos de arrecadação e que permitem a ACD tratar um número muito grande de pessoas. E são apoios regulares ou são em campanhas específicas? São apoios regulares e além desses apoios regulares, a ACD desenvolve campanhas específicas para poder ter um volume de arrecadação. Veja, é muito importante, isso eu faço questão de frisar, que as pessoas entendam que a ACD, apesar de ter o programa Teleton, eu acho que a gente vai falar a respeito, né? Que arrecada um valor de 16 milhões de reais no ano, o que parece muito, se a gente levar em consideração que a instituição faz mais de 1 milhão e 100 mil atendimentos no ano, esse valor por atendimento fica muito pequeno. Não cobre os valores, os custos que a ACD tem, e aí a instituição precisa se desdobrar e fazer outras parcerias e desenvolver outros canais de arrecadação para poder custear os pacientes que já têm atendimento, garantindo que eles continuem recebendo seu atendimento, e para tentar, de acordo com as possibilidades, atender quem está na fila. Nós temos uma fila gigantesca. Como que funciona? Por exemplo, um paciente que tem alguma deficiência, ele se dirige a lá uma das... Parece que são atualmente 8 sedes? São 8 unidades espalhadas pelo Brasil, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quer dizer, então, individualmente, o indivíduo ele se locomove até uma das sedes ou ele tem que ser encaminhado, tem alguma triagem? Como que Normalmente, o paciente que chega até a ACD, ele já chega com um diagnóstico de algum outro médico, seja da rede pública ou privada, indicando qual o tipo de problemática que ele tem. Esse paciente, estando enquadrado dentro desses 8 grandes grupos de patologia que a ACD atende... Quais são esses grandes grupos? São, vamos ver se eu consigo lembrar de todos. Paralisia, né? Paralisia cerebral. Quer dizer, paralisia motora e cerebral são distintos. A paralisia cerebral gera paralisia motora, gera dificuldade motora. Mas a cerebral já é uma sequela de um parto, geralmente. A motora, na maioria dos casos, a poliomielite é uma consequência... coisa que já está erradicada, né? Foi como ela começou a ser. Exatamente. Graças a Deus a gente tem hoje uma vacinação em massa que conseguiu inibir a paralisia infantil no Brasil, mas ainda existe um número considerável de pessoas que sofrem com as sequelas da paralisia infantil até o momento antes dela ser erradicada. Então a ACD continua dando tratamento para essas pessoas e tem a paralisia cerebral, que hoje responde por mais de 40% dos pacientes que estão lá dentro. 40%. Um dado curioso, eu acho que é importante para o internauta que está assistindo a gente ter essa informação, é que desse número de quase 40% dos pacientes da ACD, mais de 80% deles foram gerados normais na barriga das suas mães e tiveram um problema só no momento do parto, por não ter um acompanhamento adequado, por não garantir a oxigenação do bebê na hora do parto, ou seja, na maioria dos casos, não só de paralisia cerebral, mas muitos dos pacientes da ACD, a deficiência poderia ter sido evitada. Quer dizer, então é mais um alerta para pré-natal, boa assistência ao parto. Exatamente. Porque, na verdade, medicina, muitos dos problemas, eles são decorrentes de falta de realmente prevenção, uma boa assistência. Então, o não uso de álcool, o não uso de drogas, de fumo durante Teria alguma outra dessas 8 doenças que você destacaria, Cristiano? Além da paralisia cerebral? Olha, a gente tem um quadro bastante grave, muito característico do Brasil, que são as vítimas de acidentes, são os lesados por trauma, né? É muito comum no mundo todo que os lesados por trauma sejam, em sua maioria, vítimas de acidente de trânsito. Né? No Brasil, acontece uma coisa bastante assustadora. O maior número de lesados da medula são vítimas de arma de fogo. Isso é uma característica de países que vivem conflitos de guerra, que vivem momentos de guerra. Ou seja, essa estatística mostra para a gente que o Brasil vive uma guerra velada. Então, além de saúde, a gente começa a prestar atenção. A gente tem que prestar atenção na segurança, mas a questão da falta de segurança se tornou um problema de saúde. Certo. E é por isso que a ACD ela passa também agora a receber adultos, além de crianças, por exemplo, sequelas tardias desses problemas. Exatamente. Você tem um número grande de pessoas vitimadas por acidente de trânsito, por queda de laje, por armas de fogo, que vivenciam essa problemática já adultos, e a ACD, tendo a expertise para tratar essas pessoas, abre a possibilidade deles terem tratamento também. Existe uma proporção na ACD de aproximadamente 80% crianças e 20% adultos. Tá? Certo.
E existe, já são 8, né, 8 unidades. E quais são os critérios para se abrir uma unidade da ACD? Ou qual a motivação? É feito um estudo? Há feito uma campanha para essa finalidade, já que vai crescendo, quer dizer, a manutenção passa a ser também vultuosa, né? Então, como que se processa esse ponto? Veja, existem vários critérios, mas os 3 critérios principais que são considerados para a abertura de uma nova unidade são, primeiro, a viabilidade dessa unidade em termos financeiros. Hoje a ACD não tem volume de arrecadação suficiente para sustentar novas unidades. Tá? Se nós abrirmos uma nova unidade, tivermos que contratar 200 novos funcionários, essa folha de pagamento não vai caber no orçamento da ACD. Então, quando a gente fala de viabilidade, a gente está falando de parcerias público-privadas que viabilizem isso, se comprometendo a manter o centro de reabilitação. Então, a exemplo do que acontece em Joinville, Santa Catarina, que é a nossa mais recente unidade inaugurada, a ACD constrói o prédio, mobilia, põe toda a estrutura de equipamentos, seleciona os funcionários, contrata os funcionários, mas quem remunera os funcionários é uma organização social de uma parceria junto com a prefeitura. Isso é o tipo de coisa que viabiliza se construir uma unidade, para daqui a pouco você não ter um prédio vazio. Entendo. Como muitas vezes a gente vê. Então, provavelmente feita uma campanha para se oferir recursos, né? Perfeito. E aí os custos cotidianos, quer dizer, os custos fixos, a prefeitura tem assumido? Exatamente. Não exatamente a prefeitura, mas uma organização social que tem como, vamos dizer assim, sócio a prefeitura. Por que sócio? Porque não é a prefeitura assumindo integralmente os custos. Porque uma organização social tem condições de mobilizar a sociedade ao seu redor, empresas e pessoas, para que essas pessoas, que a comunidade local ajude a sustentar aquele centro de reabilitação. O intuito é que cada um dos nossos centros de reabilitação se torne autossustentável. Nós vamos então para uma pequena pausa, vocês já estão realmente sabendo um pouco mais sobre o que é a ACD e nós vamos aprofundar ainda mais essa conversa e vocês vão ver realmente a grandiosidade desses atendimentos e quantas pessoas no Brasil podem se beneficiar desses atendimentos. É só um minutinho, nós já voltaremos. Estamos de volta ao programa Medicina Moderna, aqui recebendo hoje o gerente de marketing da ACD, Associação de Assistência à Criança Defeituosa ou Deficiente. Antigamente se falava defeituosa, né? Isso. Houve uma modificação? Houve uma modificação, muitas pessoas lá dentro se diziam incomodadas com o defeituosa, porque na verdade elas possuem algum tipo de deficiência. Em muitos casos não tem nenhum defeito físico aparente, mas existe uma deficiência motora. Então a gente optou por usar o nome mais correto. Cristiano Cordoni. Cristiano, nós estamos em São Paulo, numa cidade realmente com um monte de dificuldades, com várias dificuldades, mas é uma cidade que ainda você tem recursos, você consegue hospitais realmente de boa condição técnica, tanto na rede pública, na privada e também nessas instituições. Mas e realmente nessas localidades mais remotas? Como que a ACD realmente ela se organizou para também poder sair de São Paulo e buscar então oferecer esse atendimento de qualidade em outros centros? Tá.
Primeiro, para o portador de deficiência, essa realidade de São Paulo não é uma realidade tão diferente de fora de São Paulo. Porque você tem bons hospitais na rede pública e na rede privada, mas em geral esses hospitais não estão habilitados a oferecer um tratamento de reabilitação para o paciente. Então, o que acontece hoje é que o paciente que se trata na ACD, se não tiver ACD, ele não tem onde se tratar. Tá? E na grande maioria dos casos, pelo Brasil afora, os portadores de deficiência efetivamente não têm onde fazer tratamento de reabilitação, não tem acompanhamento especializado, não tem pessoas que conheçam bem o seu problema para oferecer algum tipo de assistência. Com algumas exceções, né? Tem a Rede Sara, por exemplo. Com raras exceções, raríssimas exceções. Quer dizer, a proposta da Rede Sara, que também é um hospital com foco em patologias semelhantes, ortopedias, é semelhante à ACD? Muito parecido. Existem algumas diferenças no que diz respeito à forma de tratamento, à conceituação do tratamento, à permanência do paciente durante o tratamento, mas eu diria que o enfoque de tratar o deficiente físico tem o mesmo propósito. Eles também têm hospitais em vários centros, né? Não conheço, não tenho informação para te falar sobre isso. E a questão dos voluntários, Cristiano? Me conte como que a ACD ela consegue organizar esse corpo de voluntariados e qual a importância desses voluntários no trabalho do dia a dia da instituição? Bom, primeiro, como é que a gente consegue organizar isso, né? Realmente é um batalhão, a gente está falando de quase 1.500 pessoas que saem das suas casas, vão até a ACD para trabalhar de graça. Um dado importante e curioso de ser colocado é que até pouco tempo atrás o perfil do voluntariado era de senhores ou senhoras aposentados que tinham o seu tempo ocioso e aí resolviam construir o seu cantinho no céu fazendo um pouco de boa ação. Esse perfil tem mudado muito, a gente tem cada vez mais estudantes, cada vez mais empresários, executivos doando seu tempo, doando suas habilidades, seu conhecimento, seu talento para instituições como a ACD, e isso para nós se torna muito valioso. Como é que se mobiliza um volume muito grande de pessoas como esse de 1.500 pessoas que a ACD tem? Primeiro, você tem que ter uma causa que esteja muito bem fundamentada, que essas pessoas, ao verem o trabalho, se sintam sensibilizadas e falam assim, isso aqui é magnífico e eu quero colaborar para que isso aconteça, para que isso melhore. Então, o fato de você ter uma estrutura muito bem montada, muito bem organizada, com serviço e ambiente de primeira linha, colabora muito para que você tenha esse número de pessoas. Segundo, a credibilidade do que está sendo feito. Essas pessoas, para que alguém saia da sua casa, se desloque até algum lugar, compre uniforme, pague condução, transporte, dedique seu tempo, esteja trabalhando ou não, para fazer algum trabalho gratuito, essa pessoa tem que ter plena convicção de que tudo que é pedido para aquele trabalho, em termos de doação, em termos de equipamento, em termos de serviços, efetivamente é utilizado para realizar aquilo a que se propõe. Então eu diria o seguinte, a importância do voluntariado hoje para a ACD, além de colaborar no desenvolvimento das atividades, além de colaborar para a visibilidade, é um gigantesco testemunho da seriedade e da austeridade no uso dos recursos e no tratamento dos pacientes dentro da instituição. Pois é, mas uma instituição como essa não pode trabalhar só com voluntários. A gente estava conversando, né? Qual que é realmente a proporção, ou como que você se encontra um equilíbrio entre realmente o funcionário da instituição, contratado, até pelas responsabilidades que a função exige, e trabalhar de uma forma complementar com o corpo de voluntariados? Isso. A gente tem, além dos 1.500 voluntários, que vão uma vez por semana, normalmente, cada um deles, nós temos mais de 1.800 funcionários. Esses funcionários geram uma folha de pagamento pesada, grande. Por que a gente tem tantos funcionários? Porque se você tem um voluntário, esse voluntário não tem nenhum contrato, nenhuma obrigação contratual ou de responsabilidade para com a instituição. Por conta disso, a ACD não pode confiar aos voluntários, exclusivamente, o tratamento dos pacientes. Então, como é que o voluntário se encaixa nesse momento? Afinal de contas, o que o voluntário vai fazer na instituição se não é ele que dá o tratamento para o paciente? O voluntário realiza todas as operações periféricas para viabilizar que aquele tratamento aconteça o mais rápido, o melhor e com o melhor ambiente possível. Então, vou dar um exemplo bobo, mas que acontece a todo momento. Se você tem um fisioterapeuta tratando um paciente e precisa de um determinado equipamento para dar esse tratamento, o fisioterapeuta não deixa o paciente no local de tratamento e vai buscar. Ele pede para o voluntário busca esse equipamento. O voluntário troca o paciente na entrada e na saída da terapia.
Então, esse conjunto de ações acelera o processo, facilita o tratamento e cria um ambiente muito bom de cooperação entre funcionários e voluntários. Tá, e a ACD agora está realmente quase com 60 anos de idade. Então, a gente podia falar exatamente o que realmente a ACD oferece para o usuário, como que ele pode buscar esse atendimento, e parece que existem alguns conflitos, algumas coisas assim que às vezes com as campanhas elas não esclarecem em termos de se todo o atendimento ele é gratuito ou se existe um atendimento que tem que ser remunerado. Queria que você desse uma noção para o nosso internauta também realmente ter um panorama realista do que é a ACD. Perfeito. Bom, vamos entender a ACD como 4 coisas diferentes. Então você tem tratamento de reabilitação, que é o conjunto de terapias que vai ajudar o portador de deficiência a melhorar suas habilidades motoras, a se recuperar, a se reabilitar e assumir habilidades, recuperar habilidades que hoje ele não possui. No centro de reabilitação, você tem 96% dos atendimentos 100% gratuitos. 4% não são gratuitos porque essas pessoas têm condições de pagar pelo tratamento. Então não é justo eu dar um tratamento gratuito para quem pode pagar e tem condição e se propõe a pagar e tirar do atendimento um deficiente carente, uma criança deficiente carente. Então, por conta disso, o tratamento de reabilitação, na sua maioria, é gratuito. No hospital, a gente já tem um papel inverso. No hospital, você tem, para cada 3 cirurgias pagas, o recurso obtido com essas cirurgias pagas permite operar uma criança deficiente, que está na fila de espera. Então, a gente precisa o quê? No hospital, eu preciso de um número grande de pessoas indo até lá, pagar pelas suas cirurgias, e o hospital é de primeiríssima linha. A gente pode usar aqui os nomes, a gente compete em termos de qualidade com São Luís, com Einstein, com Sírio-Libanês, com Oswaldo Cruz. Então, é um hospital de ponta em ortopedia, e qualquer um que tenha necessidade de fazer essa cirurgia deve até ir para lá, primeiro porque vai estar indo num hospital muito bom, segundo porque vai estar fazendo uma ação social, permitindo a operação de crianças carentes que hoje aguardam na fila de espera. A mesma coisa acontece na fábrica de aparelhos ortopédicos. Imagine que você faça uma doação de um aparelho ortopédico para uma criança de 1 ano de idade, para que essa criança tenha condições de aprender a andar, como os nossos filhos aprendem a andar. Depois de 6 meses, esse aparelho não cabe mais. Você tem que dar outro. Depois de 4 ou 6 meses, tem que dar outro. E outro, e outro, e outro, até os 16 anos. Se a gente levar em consideração que a fábrica de aparelhos ortopédicos fez em 2006 62 mil aparelhos ortopédicos, que a gente faz 1.100.000 atendimentos, a gente não conseguiria atender 1/10 das pessoas que têm essa necessidade. Por conta disso, o que acontece na fábrica de aparelhos é que a maioria das pessoas que nos procuram tem que pagar pelo aparelho ortopédico. Fica absolutamente inviável você ter... Quando eu falo de fábrica, na verdade não é uma fábrica, são 6 unidades fabris, uma em cada unidade, uma em cada estado espalhado pelo Brasil todo. De modo que as pessoas em Pernambuco que precisam de um aparelho ortopédico não vêm até São Paulo para fazer uma prova. Elas fazem o seu aparelho lá em Pernambuco mesmo. Isso gera um custo muito alto e a ACD não tem condições de custear isso. Qual é a confusão, qual é o conflito que você comentou? As pessoas veem na televisão, campanhas de arrecadação, veem o programa Teleton e imaginam que com essa arrecadação a ACD está capacitada a oferecer todos os seus serviços gratuitamente. E acontece uma frequência muito grande de pais e portadores de deficiência, ao chegarem na ACD, se frustrarem por verem que existe um custo para obter o produto ou para obter a cirurgia. Então isso é uma coisa realmente, porque é impossível você poder arcar com toda a necessidade da saúde pública numa área tão realmente sensível como essa, que exige tanto dispêndio de recursos. Só para te dar uma ideia, o Teleton arrecadou o ano passado em torno de 16.132.000 reais. Se nós fôssemos doar tudo o que é feito na ACD, nós precisaríamos de 100 milhões. Existe o governo, algum outro tipo de sustento para essas próteses? Nós temos a parceria com o SUS, que remunera parcialmente os produtos. Em alguns produtos a gente consegue cobrir os custos, na maioria deles a remuneração oriunda do SUS é abaixo do custo da ACD, mas mesmo assim a gente tem um volume muito grande de doações de aparelhos através do SUS. Importante frisar que o SUS tem uma cota para que nós façamos isso. Então, isso equivale a aproximadamente 20% da nossa produção. Desses 60 mil, em torno de 12 mil aparelhos, a gente consegue doar
que não é a ACD que está doando, é verba do SUS que está pagando isso. A estourada essa cota, a gente não tem de onde tirar dinheiro para produzir mais aparelhos e aí, infelizmente, a gente tem um volume grande de pessoas na fila aguardando por um aparelho. Pois é, existe uma estimativa de 30 mil, é isso? 30 mil pacientes aguardando? Mas são mais de 32 mil pacientes hoje aguardando ou por tratamento, ou por aparelho, ou por cirurgia, é um quadro... E essa fila ela vem crescendo anualmente a quase 7,5%. Tem uns dados aqui. Esta fila ela cresce muito rapidamente. Primeiro porque a gente não tem políticas de prevenção no nosso país. E isso é ponto fundamental para que a gente consiga diminuir essas filas. E o grave disso tudo é que as filas crescem mais rápido, muito mais rápido do que a capacidade de atendimento da ACD. Então, o que hoje é uma fila de 10 anos, daqui 10 anos pode ser uma fila de 15 ou de 20 anos. É um quadro complexo. Certo. Então, é por isso que a instituição ela visa intensificar esforços, né, para poder apoiar cada vez um número maior de pacientes. E exatamente nesse sentido, Cristiano, se alguém estiver nos vendo, que tiver realmente uma simpatia, quiser conhecer melhor a ACD, quiser até contribuir de alguma forma ou voluntariosa, ou com a sua participação, seu apoio, ou mesmo com recursos, qual que é o caminho que esse indivíduo deve seguir? Ok, a gente tem alguns formatos diferentes de arrecadar recursos, mas eu acho que 2 formatos principais a gente tem que colocar aqui para o internauta que está nos assistindo. O primeiro é a pessoa física que tem a intenção de ajudar. Essa pessoa física ela pode se tornar um mantenedor. O que é o mantenedor? É a pessoa que autoriza todos os meses a ACD enviar um boleto bancário ou fazer um débito automático no valor que ela estiver disposta a doar, 10, 50, 20 reais, cada um doa o quanto quer, o quanto pode. Se num determinado mês a pessoa não puder doar, ela vai receber o boleto, não vou pagar o boleto, vão me processar, vai para o Serasa. Não, nada disso. O boleto é enviado como doação, a pessoa doa se quiser, ela não tem nenhuma obrigatoriedade. No que diz respeito às empresas, à pessoa jurídica, a gente percebeu de uns tempos para cá que mudou o perfil do que a gente chamava de doação. Hoje em dia, é muito difícil a gente bater na porta de uma empresa e falar de doação de valores importantes, que são realmente a necessidade da ACD. Então, a gente percebeu uma grande mudança nisso e a gente não utiliza mais a expressão doação, até porque deixou de sê-lo. A gente utiliza a expressão investimento social. Por que investimento social? Porque todo investimento pressupõe retorno. E hoje, a nossa sociedade, o nosso consumidor está muito mais consciente. O consumidor elege entre a empresa que faz o bem e a que não faz o bem, em geral a que faz. Em geral a que investe no social, a que tem programas sociais efetivos, a que devolve para a sociedade o benefício que ela tem como lucro. A gente chama de lucro merecido. Então, a ACD criou vários mecanismos de gerar visibilidade para empresas que se associam à instituição. Então, as empresas podem ter desde um selo de responsabilidade social, associação da sua marca à marca da ACD, elas podem ter visibilidade num programa Teleton, elas podem ter o produto delas com a marca da ACD. Isso tudo é o que a gente chama de programas de visibilidade para investimento social. Além do que, existe do ponto de vista fiscal, quer dizer, algum tipo de recibo que eles podem utilizar também em termos de impostos? Sem dúvida. Você tem dois mecanismos diferentes para se beneficiar em termos tributários. A empresa que faz doação para a ACD, ela pode abater isso do seu lucro operacional e ela teria, vamos supor, a cada 100 reais investidos, ela teria um custo de 66, ela consegue recuperar 33%, e esse dinheiro vai direto para o tratamento geral das crianças, quer dizer, a ACD consegue alocar esse recurso dentro dos tratamentos conforme a necessidade, e existem alguns projetos, isso é importante de ser dito, voltados para tratamentos exclusivos, como é o caso da cirurgia. Esses projetos são projetos ligados ao que a gente chama de Fundo Pró-Infância, que são projetos pré-aprovados dentro de uma política federal, mas que ocorre através do município, em que as empresas fazem doação para este fundo e elas conseguem abater integralmente o valor doado do seu imposto de renda. Ou seja, você consegue, em vez de pagar para o imposto de renda, destinar esse recurso para um tratamento social muito importante, tendo como retorno disso visibilidade,
como uma empresa socialmente responsável, e no final das contas esse investimento sai sem custo nenhum, porque você abate integralmente esse valor do seu imposto de renda. Então vocês estão vendo aí, realmente, eu acho que quem não conhece a ACD deve conhecer. Existe um site que a pessoa pode visitar? Nós temos o site que é o www.aacd.org.br e nós temos os telefones para contato. Eu vou dar o telefone de São Paulo, mas a partir do telefone de São Paulo você pode obter o número das unidades espalhadas pelo país e entrar em contato com a unidade mais próxima de você, caso você queira conhecer ou queira colaborar com o trabalho que é desenvolvido lá. O telefone é 011 5576 0777. 5576 0777. Então, muito obrigado, Cristiano. Agradecer a presença aqui, falando em nome da ACD, e convidar o nosso internauta a continuar conosco. O programa Medicina Moderna volta na semana que vem para mais um tema interessante, falando sobre saúde, falando sobre problemas, numa linguagem que você já está acostumado a ter aqui. Então, uma boa semana a todos e até semana que vem.